A guerra entre a IDF e o Hezbollah ganha novas dimensões, com violações do cessar-fogo se intensificando e colocando o Irã em um ponto crítico. Enquanto Israel responde com força, o equilíbrio de poder na região está prestes a mudar drasticamente. O que está por trás desse aumento de ataques? Como isso afeta a estabilidade global e o futuro da Síria e do Líbano? Não perca essa análise sobre o que vem a seguir. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Oriente Médio. O Líbano viveu um momento tenso quando o Hezbollah decidiu romper o cessar-fogo, desencadeando uma reação militar direta de Israel. A IDF, por sua vez, não deixou que a provocação passasse despercebida e, com precisão, lançou ataques aéreos no sul do Líbano. A tensão se intensificou rapidamente, e o que parecia ser uma simples violação de acordo rapidamente se transformou em mais um episódio de uma guerra complexa e prolongada. A situação não só envolveu a resposta militar de Israel, mas também fez com que a comunidade internacional se questionasse sobre as verdadeiras intenções do Hezbollah em desafiar um acordo que já parecia frágil. A violação do cessar-fogo no Líbano não foi apenas um reflexo da ação de um grupo extremista contra a estabilidade da região. Ela também revelou as dificuldades de manter qualquer tipo de paz duradoura, quando interesses políticos e religiosos estão em jogo. O Hezbollah, ao atacar, parecia desafiar diretamente a superioridade estratégica da IDF, sabendo que isso provocaria uma reação militar implacável de Israel. O ataque de Israel, por sua vez, foi meticulosamente planejado para atingir alvos estratégicos sem se arriscar a uma guerra aberta. No entanto, as consequências disso foram imensas, e a escalada do conflito parecia iminente. A resposta da IDF foi mais do que uma simples retaliação. Foi uma demonstração de que Israel não hesita em usar seu poder militar para manter sua segurança. Mesmo com os ataques aéreos bem-sucedidos, o Hezbollah manteve sua capacidade de influência no Líbano, o que revela o quão difícil é desmantelar esse grupo, que está profundamente enraizado na política local. Enquanto isso, a repercussão internacional sobre o uso da força por Israel gerou discussões sobre os limites do direito de autodefesa e as implicações de um conflito prolongado. Afinal, quem realmente sai ganhando quando a paz é quebrada dessa forma? O que segue agora é ainda mais instigante. Enquanto o Hezbollah e Israel duelam, a guerra na Síria parece seguir seu próprio caminho, com a guerra civil síria se tornando um verdadeiro campo de batalha para as superpotências regionais. Depois de anos de relativa calmaria, a Síria viu uma escalada inesperada quando os rebeldes decidiram retomar a ofensiva contra o regime de Bashar al-Assad. A surpresa foi não apenas para as forças de Assad, mas também para o Irã, que há muito tempo tem investido na proteção de seu aliado. Esses ataques revelaram uma complexidade crescente no cenário sírio, que não só envolvia o regime de Assad, mas também forças externas, como a Rússia, que reforçou sua presença com bombardeios aéreos. A situação tornou-se ainda mais volátil, com novos grupos de rebeldes surgindo e desafiando um regime já enfraquecido, enquanto o equilíbrio de poder na região parecia pender para um lado que ninguém antecipava. O impacto dessa ofensiva rebelde foi profundo, afetando a dinâmica militar na Síria e forçando a Rússia a aumentar suas operações. Para os rebeldes, foi uma oportunidade de reverter anos de domínio do regime de Assad, mas as forças pró-regime, que contavam com o apoio iraniano, não iam se deixar abalar facilmente. Ao contrário, o apoio russo não só trouxe mais ataques aéreos, mas também uma maior presença de tropas no terreno, o que fez a balança pender novamente a favor do regime. Contudo, essa escalada também levantou uma série de questões sobre o que motivava realmente essas ações rebeldes. Seria um desejo de liberdade, ou o objetivo seria algo mais estratégico, como enfraquecer a presença iraniana e russa no país? Essa escalada no conflito sírio reflete uma guerra muito maior, que ultrapassa as fronteiras da Síria. As potências estrangeiras têm interesses profundos em jogo. O Irã, com sua longa aliança com Assad, vê a sobrevivência do regime como uma prioridade estratégica, principalmente no contexto de sua luta por influência no Oriente Médio. A Rússia, por sua vez, tem um papel crucial nesse tabuleiro, pois seu apoio a Assad também serve como uma forma de garantir sua presença no Mediterrâneo e em outros pontos estratégicos. Essa guerra é, portanto, um jogo de xadrez entre grandes potências, onde cada movimento pode ter repercussões globais. E, enquanto isso acontece,
o cenário em todo o Oriente Médio só tende a se tornar mais imprevisível. E o que acontecerá quando o regime de Assad realmente se vê à beira do colapso? Será que a guerra tomará rumos ainda mais inesperados? Essa imprevisibilidade se estende além da Síria, mas também se conecta a uma grande preocupação: o uso de armas avançadas no conflito, que coloca a região em risco de uma escalada ainda maior. O uso de armas químicas, que já foi um pesadelo em diversos conflitos no Oriente Médio, voltou a ser uma grande preocupação com o aumento das tensões na região. À medida que grupos extremistas expandem seus territórios, eles não só ganham mais poder militar, mas também acessam novas tecnologias de destruição em massa. Isso coloca o mundo em alerta, já que a proliferação de armas de destruição em massa é uma das ameaças mais perigosas que o cenário global pode enfrentar. Os avanços tecnológicos, combinados com a falta de controle sobre certos grupos, resultam em um cenário onde a possibilidade de um ataque químico ou o uso de armas biológicas não parece tão distante. Isso aumenta a pressão sobre potências globais, como os Estados Unidos, Israel e outros aliados, que precisam se preparar para possíveis ataques que podem mudar radicalmente o rumo da guerra. Não é só o uso de armas químicas que está criando essa pressão. O avanço tecnológico de grupos extremistas, muitos deles apoiados por potências como o Irã, tem permitido que esses grupos obtenham armamentos mais sofisticados, como mísseis de longo alcance e drones armados. Isso aumenta consideravelmente o poder militar desses grupos, tornando-os ameaças não só para os países vizinhos, mas para o equilíbrio de poder global. O que preocupa ainda mais é o fato de que esses grupos não estão mais limitados ao uso de armamentos convencionais. Estamos falando de uma nova geração de armas que podem ser usadas de forma estratégica para desestabilizar ainda mais a região, criando um efeito cascata de instabilidade global. O risco de armas químicas e outros armamentos avançados nas mãos de grupos extremistas é uma preocupação crescente, principalmente por causa das dificuldades de rastrear e neutralizar esses novos armamentos. A guerra, então, não é apenas uma questão de batalhas no campo, mas também uma corrida armamentista tecnológica, onde cada lado tenta superar o outro com inovações que podem ter consequências devastadoras. Para Israel, por exemplo, o desafio é enorme, pois suas fronteiras estão cada vez mais ameaçadas por esse tipo de armamento. E, se o uso de armas químicas se tornar realidade, as repercussões para a segurança global serão incalculáveis. Esse cenário nos leva a refletir: como evitar que essas armas caiam nas mãos erradas? E, se isso acontecer, como impedir que o pior se realize? Enquanto tentam controlar o uso dessas armas, os grupos extremistas também têm fortalecido suas bases e suas capacidades no terreno. Isso nos leva a questionar o que acontecerá quando a guerra de informações e a tecnologia avançada se fundirem de tal forma que a região explodirá de uma maneira ainda mais perigosa. A resposta a essas ameaças não pode ser tardia, mas quem terá a última palavra? E o que isso significa para os grupos como o Hezbollah, que já têm acesso a boa parte dessa infraestrutura e continuam ampliando sua influência política e militar no Líbano? O Hezbollah, apesar dos pesados ataques sofridos por Israel, ainda mantém uma presença formidável no Líbano. Israel conseguiu destruir boa parte da infraestrutura militar do grupo, atingindo seus depósitos de armas, instalações de treinamento e algumas de suas posições mais estratégicas. No entanto, o Hezbollah não é apenas uma força militar, é também uma poderosa organização política, profundamente enraizada no tecido social e político do Líbano. A dificuldade de Israel em erradicar completamente o Hezbollah está na habilidade do grupo de se reconstituir rapidamente, utilizando suas redes de apoio local e sua sólida base de operações. Mesmo após anos de ataques aéreos e bombardeios, o Hezbollah continua sendo uma peça-chave no jogo político da região, mantendo sua influência dentro do governo libanês e fora dele. Essa dualidade entre o poder militar e o poder político do Hezbollah é o que torna a organização tão difícil de derrotar. Israel pode ter enfraquecido sua capacidade de combate direto, mas o Hezbollah é muito mais do que uma ameaça convencional. A questão que fica no ar é: como se luta contra uma organização que se move em duas frentes ao mesmo tempo? Enquanto sua ala militar tenta se reconstituir, a sua ala política se fortalece dentro do Líbano, especialmente com o apoio de segmentos da população que veem o grupo como uma resistência legítima à ocupação israelense e uma defesa da soberania libanesa. Isso permite ao Hezbollah continuar a operar e, ao mesmo tempo,
manipular o cenário político local em seu favor, impedindo qualquer ação efetiva que possa desestabilizar sua posição no país. Além disso, a presença do Hezbollah no Líbano está longe de ser algo puramente militar. O grupo tem uma rede extensa de aliados políticos e até de recursos econômicos, obtidos através de atividades ilícitas, como o tráfico de armas e a manipulação de mercados financeiros. O Hezbollah se posiciona como um defensor dos mais pobres e marginalizados no Líbano, o que, ao longo dos anos, tem conquistado o apoio de muitos libaneses, especialmente no sul do país, onde o impacto dos conflitos com Israel é mais sentido. Mesmo com a pressão de Israel e da comunidade internacional, o grupo continua a ser uma força política e militar vital no Líbano, desafiando qualquer tentativa de neutralização por parte das potências ocidentais. E isso levanta uma questão crucial. Será que, enquanto o Hezbollah fortalece sua posição política, o impacto da guerra vai além da simples destruição de suas capacidades militares? Mas a influência do Hezbollah não se limita ao Líbano. O que acontece quando essa organização e suas alianças regionais se entrelaçam com a crescente instabilidade na Síria e no Irã? Isso nos leva a questionar como essas forças externas podem estar moldando o futuro da região. O Irã tem experimentado uma pressão crescente, tanto interna quanto externa, que tem minado sua influência estratégica no Oriente Médio. Com o aumento das sanções econômicas e a deterioração das condições econômicas internas, o regime iraniano enfrenta sérias dificuldades para manter sua presença militar e política na região. As sanções impostas pela comunidade internacional, especialmente pelos Estados Unidos, têm dificultado a capacidade do Irã de financiar suas operações militares, que incluem o apoio ao regime de Assad na Síria e a sustentação de grupos como o Hezbollah no Líbano. Além disso, o impacto econômico tem afetado diretamente a vida da população iraniana, criando um clima de descontentamento e insatisfação popular. Com isso, a pressão interna e externa começa a gerar fissuras que podem enfraquecer ainda mais a capacidade de o Irã projetar poder no Oriente Médio. A influência do Irã na região sempre foi construída sobre uma rede complexa de alianças com grupos e governos alinhados a seu modelo de governo. No entanto, à medida que os recursos diminuem e a pressão internacional se intensifica, o Irã encontra-se cada vez mais limitado em sua capacidade de manter essas relações. A perda de apoio militar e financeiro pode prejudicar sua capacidade de intervir em conflitos-chave, como na Síria, onde o regime de Assad depende diretamente de ajuda iraniana para sua sobrevivência. O enfraquecimento dessa rede de influência também pode ser um sinal de que a posição do Irã no Oriente Médio está sendo reavaliada, com outras potências regionais, como a Arábia Saudita e Israel, se aproveitando dessa situação para expandir suas próprias influências. Mas a verdadeira questão é: o Irã será capaz de se recuperar dessa pressão e manter sua posição, ou sua presença na região começará a se desintegrar? Enquanto o Irã tenta lidar com sua crescente vulnerabilidade, ele também enfrenta o desafio de manter sua posição frente ao crescente poder de seus rivais. A perda de influência no Oriente Médio não é uma questão apenas de derrotas militares ou financeiras, mas de uma mudança no próprio equilíbrio de poder regional. O Irã, que antes atuava como uma força unificadora para muitas milícias e grupos extremistas, pode ver sua rede de apoio se fragmentar à medida que outras potências, como os Estados Unidos e até mesmo o Israel, tentam reduzir seu impacto na região. A questão agora é saber até que ponto o Irã está disposto a investir em sua recuperação e em suas tentativas de manter sua presença na Síria e no Líbano, antes que seja tarde demais. Será que, enquanto o Irã tenta manter sua hegemonia regional, ele acabará criando as condições para sua própria queda? Essas mudanças no equilíbrio de poder também levantam uma questão alarmante. O que aconteceria se o regime de Assad, o maior aliado do Irã, caísse? A instabilidade que isso causaria na Síria teria repercussões não só para o Irã, mas para toda a região, gerando um vazio de poder que poderia ser preenchido por novos grupos ou potências externas. A queda do regime de Assad na Síria seria, sem dúvida, um marco que teria repercussões muito além das fronteiras do país. A história recente já mostrou que a remoção de regimes autoritários no Oriente Médio, como ocorreu no Iraque, pode gerar um vácuo de poder caótico e imprevisível. No caso da Síria, a derrubada de Assad poderia levar ao colapso completo da estrutura política e militar do país, permitindo que diferentes facções, incluindo grupos extremistas, assumissem o controle de partes do território,
Esse vazio de poder criaria uma instabilidade imensa, potencialmente criando um novo estado falido no coração do Oriente Médio, o que poderia agravar ainda mais o cenário regional, já fragilizado por décadas de conflitos. A experiência do Iraque após a invasão dos Estados Unidos, que derrubou Saddam Hussein, deixou uma marca clara de como a queda de um regime pode abrir as portas para o caos. Sem uma liderança central forte, grupos sectários e extremistas proliferam, e o governo, se existente, perde rapidamente sua legitimidade e controle. O mesmo risco está presente na Síria. Sem Assad, quem controlaria o país? Facções muçulmanas radicais, como o Estado Islâmico, poderiam preencher esse vazio, com o apoio de potências regionais como o Irã ou até grupos opositores armados. Isso transformaria a Síria em um terreno fértil para a radicalização, o que agravaria a instabilidade não apenas na Síria, mas em toda a região. Mais do que isso, a queda do regime de Assad poderia resultar em uma redistribuição de poder entre potências regionais e internacionais, com implicações globais. O Irã, que perdeu seu principal aliado, provavelmente tentaria preencher esse vazio com ações mais agressivas, enquanto Israel, que já teme a presença iraniana nas suas fronteiras, provavelmente aumentaria suas ações militares, resultando em mais confrontos diretos. A Turquia, por sua vez, tentaria expandir sua influência sobre o norte da Síria, enquanto os Estados Unidos poderiam se ver forçados a intervir novamente, aumentando as tensões com a Rússia e outras potências. A instabilidade na Síria, portanto, teria um efeito em cadeia, comprometendo ainda mais a segurança e a paz em uma região já em ebulição. E o que aconteceria com as populações civis no meio de toda essa crise? O vácuo de poder não só criaria novos focos de violência, mas também afetaria milhões de civis que já vivem em condições extremas devido à guerra. O que parecia ser uma vitória política para um grupo ou país poderia rapidamente se transformar em um pesadelo humanitário de proporções incalculáveis. Isso nos leva a refletir sobre o que realmente está em jogo. Será que, ao tentar estabilizar uma região, estamos criando uma tempestade perfeita de instabilidade? E isso nos deixa com uma grande pergunta: até onde essa instabilidade pode se espalhar, especialmente quando consideramos o impacto de atores externos, como o Irã e Israel, que têm interesses diretamente ligados ao destino da Síria? O que vai acontecer com a IDF e o Hezbollah após essas violações do cessar-fogo? E como o Irã reagirá a essa escalada? Deixe sua opinião nos comentários. Se você quer entender as próximas movimentações de Israel e as possíveis consequências dessa guerra, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização.